Fala galera, tudo safo? Nesse vídeo a gente vai responder a essa pergunta: ainda vale a pena viver de música no Brasil? O que você acha? Qual a sua opinião? Deixa aí nos comentários. Se você já vive de música, ou está começando a viver de música agora, ou ainda tem o sonho de viver de música, você já deve ter parado para se perguntar: será que vale a pena seguir nessa carreira? Será que eu vou ser valorizado? Será que eu vou ter bons salários? E se você já se perguntou sobre isso, deixa nos comentários qual foi a sua conclusão. E através desse vídeo eu vou te dizer qual é a minha visão, qual é o meu ponto de vista sobre esse tema. Eu vou te responder isso através de 3 tópicos. Eu vou dividir a vida de música, ou seja, a pessoa viver de música, em 3 tópicos. O primeiro tópico seria aquelas pessoas que vivem de música, vivem de gigs, né? E gravações, seja em estúdio, qualquer tipo de gravação. O segundo tópico são aquelas pessoas que vivem de aulas, dando aulas, seja aulas presenciais ou aulas online, que está muito difundido hoje na internet aí a questão de ensino de música, né? E o terceiro tópico são as pessoas que vivem de concursos de música, sejam concursos militares ou qualquer concurso. Eu vou falar sobre esses 3 tópicos e vou te dizer os pontos positivos e negativos de cada um na minha visão. E aí, ao final, eu te respondo se vale ou não e o porquê. Então fica comigo até o final do vídeo. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve. Tem muita coisa top chegando. Ativa o sininho para não perder os próximos. E já tem muito vídeo top no canal. Então se você não assistiu ainda, assiste aí. Deixa nos comentários o que achou. Coloca lá se você gostaria que eu gravasse algum conteúdo que você ainda não viu na internet. Vai ser um prazer ajudar vocês. Para quem não me conhece, eu sou Rafael Saraca, criador do canal Batera Militar Músico aqui no YouTube e também lá no Instagram. Então, se você também não segue lá, já segue a gente para acompanhar. São conteúdos diferentes e é um prazer estar dividindo com você a minha vida, os meus conhecimentos, aquilo que eu adquiri até hoje, beleza? Então, vamos lá. Primeiro tópico. No primeiro tópico, a gente vai falar sobre aquela galera que vive de gig, né? Agendas e gravações. Vamos englobar isso aí numa coisa só, né? Um tópico apenas. E vou te falar aqui pontos positivos e pontos negativos. Na minha visão, vamos começar logo pelos negativos, né? Na minha visão, os pontos negativos, quais são para quem vive de agenda e gravações, né? Junto aí, quem vive nessas duas pegadas aí junto, o cara vive mais disso, né? Não consegue dar muita aula, não chegou a fazer nenhum concurso, então o cara vive de agendas e gravações. Eu vou te falar aqui agora 4 pontos negativos na minha visão. O primeiro ponto que eu vejo como ponto negativo para quem vive de agendas, de gigs e gravações é a desvalorização pessoal e financeira. Falando primeiro sobre a desvalorização financeira, se você não sabe disso, você já deve ter ouvido alguém falar que os cachês do músico, do baterista, do guitarrista, do tecladista são muito baixos. Os cachês são muito desvalorizados. Isso passa pela própria desvalorização nossa mesmo, a gente nos desvaloriza, né, quando a gente aceita cachês muito baixos, e isso virou um círculo vicioso, onde os cachês são muito desvalorizados. Se você não toca com um artista muito top, muito renomado, o seu cachê é de mediano para baixo. E se você não toca com um artista top, pelo menos, porque tem gente tocando com artista top, recebendo cachês baixos. Se você toca com um artista que não tem muito nome, você recebe cachês baixíssimos. Às vezes, recebe muito menos do que um garçom. Não estou desvalorizando a função de um garçom, né? Mas a gente estuda muito mais tempo. Você estuda anos e anos para conseguir ter habilidade para tocar com um artista. E aí você vai receber cachê de R$100. Receber cachê de R$150. Eu sei que não é a realidade da maioria, mas muita gente tem recebido esse cachê para tocar shows longos, muitas músicas, e aí entra a desvalorização também pessoal, às vezes ser humilhado, ser destratado por produtores e artistas. Aqui eu tô falando dos pontos negativos, eu vou falar dos positivos, não tem só ponto negativo não. Eu vou falar pontos positivos e negativos em todos os tópicos, tá bom? Só para você não pensar que eu tô só falando mal. Então tem essa desvalorização pessoal e financeira. Isso acontece muito, eu já vi muitas vezes acontecer, tanto a desvalorização financeira, a gente ouve isso todo dia, né? Vocês com certeza sabem disso já, não estou falando nenhuma novidade aqui, e tem essa desvalorização pessoal também, infelizmente até dentro da igreja. Muitas gigs aí gospel, né? Você tocando com artista gospel e você é envergonhado às vezes, humilhado, desvalorizado pessoalmente e financeiramente. Então esse é o primeiro ponto negativo que eu vejo para quem vive de gig e gravações, beleza? O segundo ponto negativo que eu vejo é o risco de vida. Se você toca com qualquer artista, seja de muito nome ou um pouco renomado, ou até às vezes um pouco desconhecido, mas ele já está começando a fazer agenda em outros estados ou outras cidades
dentro do seu estado, você faz viagens. E aí você está correndo risco, seja em aviões, que é muito menos arriscado, né? É o meio de transporte mais seguro do mundo, mas você corre risco. E se você não está com um artista muito renomado, você não vai fazer muitas viagens de avião, né? Vai rolar muita viagem de ônibus. E ônibus a gente vê que tem muito acidente em estrada. Inclusive hoje eu vi a notícia, né? O pessoal da torcida do Corinthians aí que teve um acidente, faleceram algumas pessoas. Então tem muito risco na estrada. Às vezes quando não é de ônibus é de van. Quando não é de van é de carro, né? Às vezes com o próprio artista, você vai no carro do artista. E aí você está correndo muito risco de vida, né? E aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, eu falo da realidade do Rio de Janeiro. Você tem risco de vida até saindo na rua, né? Você sai com o seu equipamento, e você tem risco de vida ali, de ser assaltado e a qualquer momento ali você tomar um tiro, né? Acontecer alguma coisa ruim e você perder a sua vida pelo fato de estar na rua ali fazendo o gig, pelo fato de estar na rua tocando com o artista. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto já emenda nesse que eu acabei de falar agora. Na minha visão, o terceiro ponto negativo é a perda de equipamento. Principalmente aqui no Rio, por exemplo, você corre sérios riscos de, se você toca na noite, por exemplo, você chega em casa de madrugada, você tem muito risco de ser assaltado, levarem o seu carro e levar todo o seu equipamento. Às vezes eu saio com o meu carro e eu tenho mais de 15 mil de equipamento dentro do carro. E se levarem o carro, graças a Deus, o carro tem seguro, o celular tem seguro, mas o equipamento não tem. Se levarem, eu vou ficar sem. E eu vou perder, às vezes, 20 mil, 15 mil, 10 mil, seja lá qual o valor dos seus equipamentos, às vezes até valor sentimental, né? Você gosta muito daquele equipamento ali e às vezes você vai perder. É um risco que você tem, é um ponto negativo que eu vejo de quem faz gig, seja com artista famoso, seja com artista com menos nome. Se você sai para tocar, você já está correndo esse risco. E o último ponto negativo, na minha visão, é a falta de estabilidade. Falta de estabilidade financeira, né? E aí gera até uma falta de estabilidade emocional, porque você fica preocupado. A qualquer momento ali você não sabe se vai perder o seu trabalho. Por quê? Produtores novos que chegam e trazem a sua gig, e aí o cara vai e tira todo mundo e coloca a gig dele lá para tocar. Ou às vezes o artista, até artista renomado, que não quer mais fazer show ali por 6 meses, ele para, a gig dele, a banda, seja você ou quem for que estiver lá tocando, vai ficar sem trabalho. O artista não quer saber disso. Até pode ter algumas artistas que se preocupem com isso, mas se tiver, é raridade. Eu não me lembro de ter visto isso. Um artista que parou, ficou muito tempo sem gravar, sem cantar e continuou pagando os músicos. Eu nunca vi. Se você já viu, me fala, pode deixar aí nos comentários, mas eu não lembro de ter visto. Então, é uma falta de estabilidade financeira que prejudica até a sua estabilidade emocional. Você não sabe se no outro mês você vai continuar tendo gig. Esse mês, às vezes, tem 20 gigs, no outro mês tem 5. Às vezes, esse mês teve 10 gigs, no mês que vem não tem nenhuma. Então, você não tem estabilidade. Se você não tem estabilidade financeira, você não tem estabilidade emocional e fica até difícil de você viver a sua vida, de você cuidar da sua família. Então, esses são os pontos negativos. E agora a gente vai para os pontos positivos de quem vive de gig e de gravações. Se você vive tocando em vários eventos, com vários artistas ou em vários estúdios, você adquire uma experiência musical única. Você só vai adquirir essa experiência assim, que é no vamos ver, tocando com uma banda ou no estúdio ali com um produtor, com técnicos. Você vai conhecer pessoas excepcionais que vão te levar a ter um nível musical muito mais alto. Não apenas aquele nível do conhecimento que você estudou, mas o nível de estar ali na pele, tocando com outros músicos, gravando com produtores em estúdios renomados, ou seja, qual for o estúdio, vai te dar uma experiência musical que você só adquire ali. Então, para mim, esse é o primeiro ponto muito positivo. O segundo ponto é conhecer vários lugares. Seja com um artista muito renomado, um artista mediano ou um artista não muito conhecido, você vai conhecer vários lugares diferentes. Se for no gospel, você vai conhecer várias igrejas, várias pessoas diferentes nessas igrejas e lugares também, né? Você vai viajar de uma cidade para outra, um estado para o outro para conhecer outras igrejas. Se for com um artista, você vai fazer show em várias cidades, em vários locais diferentes. Em estúdios, né? Você vai conhecer locais diferentes para gravar num estúdio distante da sua residência, em outro estado às vezes. Então você vai conhecer lugares únicos que geralmente só na área da música você vai ter esse contato. Em outras profissões a gente também tem, mas na música isso é maravilhoso. Você conhece estados diferentes, pode conhecer outros países, isso através da sua profissão, tocando. Então, isso não tem preço, é um ponto muito positivo na minha visão. O terceiro ponto positivo, e não menos importante, é a vibração de um show. Se você já tocou num show aí para 5 mil pessoas, 1.000 pessoas, uma igreja lotada, muita gente te assistindo, um show com 40 mil pessoas, 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, você sabe que a vibração é diferente.
aquela vibração do ao vivo, ela é diferente de você gravar um vídeo na internet, é diferente até de gravar num estúdio. Então, essa vibração você só tem ali, não tem como ter isso em outro lugar. E quem não trabalha com profissões nesse nível, por exemplo, jogador de futebol, ele tem essa vibração também com a torcida, né? É quase que a mesma ideia. Mas na música é diferente ali, né? A gente tá... É bem parecido também porque ele tá se divertindo também jogando bola. A gente tá se divertindo tocando. Estamos nos divertindo tocando e tem essa vibração do show ali. Então, para mim, isso é único. Esse terceiro ponto também é muito positivo. E o último ponto, e eu considero ele talvez o mais importante deles, é contato com músicos maiores que você. Você na internet, você até pode ter esse contato com alguns músicos e tal, mas você tá do lado do cara, sentar no sofá ao lado dele, poder tocar com ele, fazer um ritmo ali, tocar com um artista ao lado de um músico muito maior que você, isso vai te trazer um êxtase, assim, uma alegria, e fora o conhecimento que isso traz, né, mas não tem como transmitir para você o sentimento que isso traz, né? Só você sentindo isso na pele, só você passando por isso, para você ter noção de como é bom você, às vezes, tocar com um cara que é seu ídolo. Às vezes você assistia o cara quando era menor e hoje você tá tocando ao lado dele, no mesmo palco, tá tocando ali, fazendo um instrumental com ele, tocando com um artista. Isso não tem preço. E aí é só a gig, né? Só as gravações que às vezes você encontra com esse músico num estúdio para fazer uma gravação de alguma coisa. Então, isso não tem preço. Para mim, são pontos aí extremamente positivos de quem vive de gig e de quem vive de gravações, né? Então, aí que a gente falou dos pontos negativos e pontos positivos. Agora, a gente vai para o segundo tópico, que é quem vive de aula. Quem vive dando aulas, seja na internet ou seja presencial, também tem vários pontos positivos e pontos negativos. Eu vou falar de alguns negativos aqui, depois eu falo de alguns positivos, tá bom? O primeiro ponto negativo que eu vejo para quem dá aula é lidar com um aluno preguiçoso. Sempre tem aquele aluno que tem uma dificuldade absurda de cumprir aquilo que você passa, de fazer, né, as obrigações que você colocou ali. O cara está estudando contigo, confia em você porque veio até você para aprender, né, pelo menos o mínimo ali, mas não segue o que você fala. Por quê? Porque às vezes ele é preguiçoso, não consegue colocar aquilo em prática. E para quem sabe, né, como eu sou dando aula, eu sou bem rigoroso, eu cobro bastante para que o cara desenvolva de verdade, para que passe em vários concursos, assim como meus alunos têm passado, para que o cara toque com artistas, para que o cara possa gravar em estúdios, ou seja, fazer tudo que ele pode no instrumento com qualidade, com excelência. E para isso eu cobro. E quando você lida com um aluno preguiçoso, isso é complicadíssimo, assim, é muito... não dá para transmitir para você também como é a sensação, mas é como se a energia saísse de você ter que lidar com pessoas assim que têm uma dificuldade de fazer o que precisa fazer. Isso é bem complicado. Então, se você é professor, se você vive dando aula aí, você deve saber bem do que eu estou falando, né? Então, esse para mim é o primeiro ponto negativo de quem vive dando aula, seja na internet, seja presencial. O segundo ponto negativo é que você praticamente não sai da sua profissão. O tempo inteiro ali você tem que estar melhorando, aprimorando a sua didática, né? E isso se você se preocupa que os seus alunos se desenvolvam, assim como eu. Eu me preocupo muito com isso, então eu estou a todo momento buscando novas formas de ensinar, novas formas de fazer com que o aluno absorva mais rápido o conhecimento, porque tem gente que absorve mais fácil, outros absorvem mais devagar. Então eu tento aprimorar isso todo dia e os professores bons, né, a galera que quer desenvolver os seus alunos, eu vejo fazendo muito isso. Então você está o tempo inteiro ali buscando novas informações, buscando novas formas de ensinar, melhorando o seu próprio conteúdo, aquilo que você ensina, aquela didática que você tem, né, a linha de raciocínio que você utiliza para levar o conhecimento. Então você está o tempo inteiro ali envolvido com isso. Às vezes, até no momento de lazer, você está ali preocupado com isso. Claro que tem que ter uma organização, né? Mas às vezes, mesmo com organização, é muita coisa. Se você tem muitos alunos, você tem que estar sempre ali organizando isso. Então, para mim, isso é um ponto um pouco negativo, né? Negativo nessa questão de que toma muito do seu tempo, né? Mesmo quando você não está dando a aula. Então, para mim, esse aí é o segundo ponto negativo. O terceiro ponto negativo, e que é a realidade para a maioria dos professores, é você encontrar um bom local para dar aula. Para você ter o seu próprio local, seja um estúdio, onde você, principalmente no caso do baterista, por exemplo, né? A gente está falando aqui no canal de batera, mas eu sei que tem muitos músicos de outros instrumentos ouvindo, mas eu vou falar aqui do caso da bateria, né? Para você dar aula de batera, se você utilizar uma batera acústica, você tem que ter um isolamento bem legal, né? Você tem que fazer um estúdio, e para isso gera muito gasto, você tem um desprendimento ali de dinheiro, um desprendimento financeiro muito alto para você conseguir fazer o local só para você começar a dar aula. Não, Rafael, mas eu, por exemplo, eu não dou aula em estúdio porque eu não consegui fazer, então já é um problema, né?
Aí outras pessoas, às vezes, vão depender da igreja, né? De um local ali emprestado por alguém ou alugado, você tem que pagar também. E aí você fica dependendo das pessoas, né? Então, é muito difícil, né? De você conseguir, ou você tem que pegar um estúdio para alugar, né? Para você dar aula. Então, esse para mim é um problema também para quem vive de aula, seja online, seja presencial. Porque mesmo que sendo online, se você tem que tocar a bateria acústica para o seu aluno ver, você tem que ter um estúdio. E aí, se for online, pior ainda, que tem que ter microfone, tem que ter placa de áudio, muita coisa que gera gasto alto ali financeiro, né? Então, esse para mim aí seria mais um ponto negativo de quem vive dando aulas. E por último também, e um ponto também muito negativo nesse quesito de aulas, né? É a falta de estabilidade. Você nunca sabe quando o aluno vai parar. A qualquer momento ele pode parar. Não, Rafael, se você é um bom professor, o aluno não para. Para sim, porque ele pode ficar sem dinheiro. Ele pode se mudar, ele pode desistir do instrumento. Isso não depende da sua qualidade de ensino, quanto você ensina bem, quanto melhor é a sua didática. Não importa, o aluno, se ele for parar, ele vai parar. E você não tem o que fazer. Entendeu? Claro que quanto melhor for a sua aula, quanto melhor for a sua didática, quanto melhor for a sua atenção, a cobrança, eu já percebi isso, eu dou aula há mais de 20 anos praticamente, e quanto mais eu cobro o aluno, mais eles gostam, mais eles se desenvolvem. Então, por isso que eu continuo sendo rigoroso nesse quesito, assim, sempre cobrando, tendo atenção ali no desenvolvimento do aluno, e isso tem dado resultado. Aí eu já estou com praticamente 20 alunos aí aprovados em concursos, né? Estava há pouco tempo aí com 17, alguns passaram agora nos concursos e tem mais concursos aí que estão sendo feitos por alguns alunos meus, esse número pode aumentar. Isso é consequência de cobrança, de atenção, né, de todo esse foco. Mas independente de tudo isso, o aluno pode sair. E às vezes você está com 20 alunos, aí você tem um valor ali que você recebe mensalmente, do nada sai 5, já cai um valor importante ali que pode fazer falta no seu dia a dia. Ou do nada sai 10, piorou, caiu pela metade o seu rendimento. Então, essa falta de estabilidade financeira é muito complexa. Assim como quem vive de gig, para quem dá aula também tem esse problema aí de falta de estabilidade financeira, beleza? Agora a gente vai para os pontos positivos de quem vive dando aulas, de quem vive aí, seja presencial, seja online, ensinando as pessoas os instrumentos, né? A tocar bateria ou qualquer outro instrumento. O primeiro ponto positivo que eu vejo para quem dá aula, para quem vive ensinando outras pessoas um instrumento, é que você aprende muito mais. Cada vez que você ensina, como eu já falei aqui anteriormente, você tem que pesquisar coisas novas, você tem que estar antenado nas coisas novas que estão surgindo. E isso faz com que você se desenvolva cada dia mais. Você melhora na prática, você melhora no seu intelecto. Então, esse ganho de conhecimento que você tem transmitindo conhecimento, ele é único. Você só vai ter isso ensinando. E você ensina, às vezes, tantas vezes a mesma coisa para várias pessoas no nível básico, no nível intermediário, no nível avançado, que isso vai fazendo entranhar mesmo na sua mente, né, na sua musculatura, e você vai melhorando cada dia mais, às vezes até sem sentar para estudar no instrumento. É bom se manter estudando. Mas mesmo sem sentar, às vezes você vê uma evolução. Por quê? Porque você está transmitindo esse conhecimento. Isso vai massificando na sua mente, na sua musculatura. Então, esse primeiro ponto, para mim, é muito positivo para quem vive dando aula, para quem vive ensinando. O segundo ponto é a mudança de vida que você faz na vida das pessoas. Tem aluno meu, por exemplo, que o aluno catava latinha para poder pagar a aula, e hoje o cara é sargento de uma força armada, ou seja, hoje o cara pode cuidar da família dele, hoje o cara tem condição financeira para ter uma casa melhor, tem condição financeira para poder ter lazer, para fazer várias coisas, e isso foi através do conhecimento que eu transmiti para ele, ou seja, eu fui uma ferramenta de Deus para mudar a vida dele. Então essa mudança de vida, você fazer parte da mudança de vida de várias pessoas, seja o cara tocando com um artista, gravando no estúdio, seja lá o que ele faça com o instrumento, com o dom que ele tem e que você ensinou ele a aprimorar, a melhorar. Seja lá o que ele faça, você mudou a vida dele através dos seus conhecimentos. Isso não tem preço. Então é um ponto muito positivo também. Um terceiro ponto muito positivo de quem vive dando aula são as experiências que você tem com esses alunos, né? Experiência de vida que você vai vendo, sabendo da situação de vida de cada um, superação, pessoas que você vê assim, caramba, esse cara não vai conseguir desenvolver, esse cara não vai conseguir alcançar o sonho dele, esse cara não vai, e você vai vendo ali cada dia o cara se superando, cada dia o cara buscando caminhos diferentes através daquilo que você ensina também. Então, essa experiência de vida, assim como algumas experiências que eu falei na outra área lá, né, para quem vive de gig e vive de gravação, essa experiência aqui é única. Você só vai adquirir essa experiência tendo contato com essas pessoas e normalmente nessa questão de ensino, né, de transmitir conhecimento,
e de absorver também dessas pessoas, experiências delas, né, pessoais, que vão mudando a sua visão de mundo, vão mudando a sua visão de vida, né? E isso você só adquire ensinando, só adquire dando aula, e para mim é um ponto muito positivo, porque vai engrandecendo a sua vida, vai melhorando a sua vida, vai te tornando uma pessoa melhor como professor e como pessoa. E o último ponto positivo de quem vive dando aulas, seja online, seja presenciais, é o reconhecimento que você tem através dos seus alunos. Não é nem através de você tocando, não é através de você fazendo shows, tocando com artistas, é através de uma pessoa que está tocando lá em outro estado de repente e um cara chega, poxa, caramba, você toca muito bem, cara. Com quem você estuda? Ah, eu estudo com Rafael Saraca. O cara lá de outro estado, o cara vai passar a me conhecer através do trabalho que eu realizei ensinando aquele aluno, e hoje ele está desempenhando um bom trabalho tocando com o artista. Ou às vezes numa gravação, ou às vezes num concurso que ele passa, em qualquer coisa que ele fizer com a música, a primeira pergunta que todo mundo faz é com quem você estuda. E você vai passar a ser reconhecido em vários lugares, mesmo sem nunca ter estado lá, mesmo sem nunca ter passado lá. Por quê? Porque um aluno seu está tocando, um aluno seu foi visto desempenhando um bom trabalho, e é o seu nome que vai estar lá. Então esse legado, esse reconhecimento que você tem, não tem preço, e você só adquire isso ensinando, só adquire isso dando aula, ministrando aula, beleza? Então esse ponto para mim é muito positivo. E agora a gente vai para o último tópico, que é aquela galera que faz concursos na área da música, seja militares ou qualquer concurso. Então a gente vai falar aqui também pontos positivos e pontos negativos. E o primeiro ponto negativo que eu vejo, e aqui eu vou falar sobre os concursos militares na área da música, para quem passou num concurso de música para o militarismo. O primeiro ponto negativo que você tem é a disponibilidade militar que você tem que ter. Você está sempre disponível para o militarismo. Ah, o que significa isso, Rafael? Significa que se eu passar no concurso, se eu me tornar um sargento músico, por exemplo, baterista, e aí eu tenho um show para fazer e pintar uma missão muito importante para eu fazer, eu vou ter que deixar o show de lado e vou ter que ir para lá? Sim. Se você não for, você pode até ser preso. Então, você tem essa disponibilidade total. Mas calma que, claro, que isso é organizado, né? Você não vai ser pego, tipo, um dia antes, algumas horas antes, e vai falar que você tem que ir, não tem jeito. Não é assim, dá para se organizar, tanto que a gente vive. Eu sou militar há mais de 13 anos e vivo aí fazendo gigs, fazendo todos esses outros pontos que você me ouviu falar aqui, né? Fazendo gigs, gravando, dando aulas, você me vê aí o tempo inteiro na internet, então eu consigo organizar isso através de agenda, mas a minha disponibilidade principal é do quartel. Então eu não consigo, por exemplo, viajar em turnês de 3 meses com um artista, por exemplo. Eu não consigo. Eu até consigo fazer show com vários artistas, né? Mas isso tudo controlado, isso tudo com agenda certinho, e sempre deixando ciente que eu tenho subs ali para, se caso eu não puder ir, eu tenho que colocar um sub no meu lugar, né? Quase nunca acontece, porque, como eu falei, trabalha tudo sobre organização, mas a disponibilidade é do militarismo. Então esse é um primeiro ponto negativo aí de quem faz o concurso militar. O segundo ponto negativo é que você tem um expediente fixo. É como se fosse numa empresa, né? Você tem um expediente fixo ali que varia de 8 às 4, ou pode ser de 9 às 5, isso de segunda a sexta, né? E às vezes tem alguns quartéis que são mais tranquilos a rotina, dependendo da força. Às vezes pode ser de 8 a meio-dia, aí é bem mais tranquilo, mas isso também não é regra. A qualquer momento pode mudar, pode virar de 8 às 4. Então o expediente principal aí de um militar músico é de 8 às 4. Dependendo da força, dependendo do local em que serve, você pode ter essa variação, mas é fixo. Então, é diferente do músico, por exemplo, que ele acorda, se ele quiser não fazer nada naquele dia, e ele vai cobrir isso no outro dia, dando aulas ou fazendo gigs, qualquer coisa, ele fica lá tranquilo. No militarismo, você tem que cumprir o seu expediente. Existem também dispensas, né? Existem algumas coisas que a gente tem lá de regalias por trabalhar bastante também. Você, às vezes, tem muitas missões e aí você acaba tendo essas regalias, mas não é a mesma coisa do músico independente, o cara que vive só de gigs, por exemplo, ou só vive dando aula, que ele faz a rotina dele do jeito que ele achar melhor. No militarismo, você tem a rotina dentro do militarismo que você tem que seguir. Então, esse ponto aí, para mim, também é um ponto negativo. O terceiro ponto, muito negativo, mas se você souber administrar, ele fica tranquilo. Mas ele é muito negativo porque as leis e regras dentro do militarismo são bem mais rigorosas do que aqui fora. Se você lida bem com regras, se você sabe cumprir as coisas certinho ali, você não vai ter problema nenhum. Mas se você é um cara que arruma muitos problemas, não sabe lidar com ordens,
você vai ter problemas no militarismo. E aí isso pode levar você a ser preso, inclusive, lá dentro. Isso não é brincadeira, isso é sério. Se você der um mole lá muito sério, e muito sério que eu falo, às vezes não é tão exagerado não, às vezes você perder um equipamento, coisa que aqui fora, no máximo, você teria que pagar. Lá dentro você pode ser preso. Então, não é um rigor tão absurdo como as pessoas pintam, né? Caramba, é muito absurdo, mas tem esse rigor sim. Você tem que cumprir ali com leis e regras diferentes do que tem aqui fora. Aqui já tem as regras, né? Você matar alguém, se você agredir alguém, se você ofender alguém, você pode ser punido aqui fora. Lá dentro essas coisas são mais intensas e tem algumas regras a mais que aqui não tem. Então esse é um ponto negativo também. E o último ponto negativo para quem quer viver de concurso, fazendo concursos militares, é a quantidade de vagas. As vagas realmente são restritas. Tem muito concurso. Para você que quer fazer concursos militares, existem muitos concursos. Tem concurso de cabo temporário, sargento temporário, tem concurso para o bombeiro, para PM, guarda municipal, aeronáutica, exército, marinha. Isso de idade de 17 até 40 anos. Então tem muito concurso disponível para você fazer. Mas normalmente quando abre, às vezes são 5 vagas para um concurso, 2 vagas para outro, 1 vaga para um concurso. Quando abre muita vaga, abre 10, 12 vagas. Então, todo ano tem aberto em vários estados, né? E os concursos federais também abrem para o Brasil inteiro. Então, abrem muitas vagas. Somando todos os concursos, abrem muitas vagas. Mas, individualmente, cada concurso abre pouca vaga se você for comparar com outros concursos aí fora da área da música. Então, esse também é um ponto negativo. Agora, a gente vai falar dos pontos positivos para quem faz concursos militares na área da música, ou já está num concurso, né, já é concursado, ou está se preparando para fazer, ou pretende fazer. A gente vai falar aqui também sobre 4 pontos muito positivos de quem faz esse tipo de concurso. O primeiro ponto muito positivo para quem quer fazer, ou está se preparando já, ou já é concursado, já vive de um concurso militar na área da música, são os salários. Os salários são muito bons. Se você passar num concurso como sargento, por exemplo, seu salário vai ficar na média dos R$5.000. Para você ganhar R$5.000 fazendo gig, por exemplo, você tem que fazer muita gig, a não ser que você toque com um artista muito renomado. E isso é para poucos, porque também tem poucos artistas muito renomados, né? Então, é um privilégio de poucos. A maioria da galera que recebe cachês desvalorizados, como a gente falou aqui, tem que fazer muito show para chegar perto desse valor. Então, no militarismo, para você fazer o seu dia a dia, que é a sua função normal ali, você já vai ganhar um salário nessa média. Então, os salários são muito bons. Para cabo, por exemplo, você ganha ali na média dos R$4.000 com adicionais de passagens. Tudo que você recebe chega ali aos 4.000 e pouquinho. Então, um salário muito bom. E até soldado, dependendo de qual for. Se você passar, por exemplo, soldado da PM, soldado do bombeiro, dependendo do estado, você ganha um salário muito bom para esse cargo, né? E com estabilidade financeira, né? Então, são salários muito interessantes ali. O segundo ponto muito positivo de quem faz concurso é que você pode viver todos os outros pontos positivos de quem vive dando aula ou vive fazendo gigs ou gravando, ou seja, são os pontos que eu falei anteriormente aqui. Se você passa no concurso militar, você pode fazer essas coisas também. Então, você pode passar no concurso militar e você pode dar aula, assim como eu faço. Você pode passar no concurso militar e você pode tocar em gigs, como eu toco à noite, em finais de semana. Às vezes até nas minhas férias viajo, pego desconto em férias e viajo com artistas para outro estado. Então, dá para você viver esses pontos positivos mesmo sendo militar, mesmo tocando um instrumento lá dentro do militarismo, você consegue fazer esses pontos positivos tocando em gigs, gravando estúdios, dando aulas, seja na internet, presencial. Então esse é um ponto muito positivo do militarismo, porque não te impede. Se você dá aulas apenas, você não tem como pegar o ponto positivo de quem faz o concurso militar, a não ser que você faça o concurso. Se você vive de gig, você não tem como pegar os pontos positivos de quem tem um concurso militar, porque você tem que fazer o concurso, só passando que você vai ter esses pontos. Agora, se você é militar, músico, você consegue viver com todos esses outros tópicos aí que eu falei positivos de quem vive de gig e de quem vive dando aula. Então, isso é um ponto muito positivo de quem faz concurso militar na área da música. O terceiro ponto positivo de quem fez um concurso militar ou vai fazer são os vários benefícios internos que só tem dentro do militarismo. Às vezes você até pode ter em outros cargos como servidor público, mas na música, por exemplo, como professor ou como músico de freelancer, né, fazendo gigs, tocando em estúdios, você não vai ter esses benefícios. Lá você tem, dependendo, você vai ter auxílio moradia, você tem auxílio creche para o seu filho, você tem segurança 24 horas se você morar
em vilas militares, né? Você tem hospitais disponíveis para você. A aeronáutica, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, eu tenho 3 hospitais da aeronáutica aqui no Rio de Janeiro, muito bons, fora hospital só de odontologia, né? Odontoclínica que a gente chama, de muita qualidade, muito boa, e eu posso utilizar pelo fato de ser militar da aeronáutica. Então, tem vários pontos positivos que você só vai ter se você passar num concurso militar na área da música. Isso você não tem nesses outros tópicos que a gente citou antes aqui. Então, é um ponto também, na minha visão, muito positivo. E o último tópico, mas não menos importante, é a estabilidade financeira. Assim como eu falei que isso é um ponto negativo nos outros tópicos, aqui ele é um ponto muito positivo. Você tem uma estabilidade que quando você faz o concurso, principalmente depois que você estabiliza nas Forças Armadas, por exemplo, depois de 10 anos você estabiliza. Então, praticamente, você não é mais mandado embora, você não tem risco nenhum. Antes dos 10 anos, você até tem um mínimo risco ali, mas raramente isso acontece. É muito difícil de acontecer. Você tem que ter matado alguém, feito algo muito sério ali para isso acontecer. E depois dos 10 anos que você estabilizou, é mais difícil ainda. É pouquíssimo provável. Então, isso te dá uma estabilidade, uma tranquilidade psicológica, que você sabe que mesmo que você não tenha gigs, mesmo que você não tenha alunos, o seu salário no dia 1º ou no primeiro dia útil de cada mês vai cair fixo. Não vai ter descontos, você não vai perder valor, você não tem risco do patrão chegar lá, você vai receber menos R$1.000. Não tem esse risco, você vai receber o seu valor certinho. Então, isso é uma coisa muito boa, uma tranquilidade psicológica, uma tranquilidade financeira que você tem e que você sabe que você vai desfrutar disso aí fazendo o que você sabe fazer, que é tocar o seu instrumento. Então, para mim, esse é o último ponto positivo aí de quem faz um concurso militar na música ou vai fazer ainda, né? Pretende fazer, não vai se arrepender. Então, falando desses 3 pontos que a gente falou aqui, dos pontos positivos, pontos negativos, eu acho que fica bem claro, né? Antes de eu te dar a minha opinião aqui, fica bem claro que, na minha visão, o melhor meio de conseguir viver de música no Brasil com tranquilidade é você passar num concurso militar na área da música. Por quê? Porque você vai conseguir ter essas positividades que eu falei aqui. Tem pontos negativos também, todos têm, não adianta. Mas aqui você vai conseguir ter esses pontos positivos que eu falei que são muito bons e você consegue viver os pontos positivos dessas outras 2 áreas, né? Você consegue viver o ponto positivo de ser um militar músico e consegue também tocar em estúdios, tocar com artistas, você consegue também dar aulas presenciais, dar aulas online, então você consegue unir todos os pontos positivos dessas 3 áreas que eu citei aqui, então fica claro que vale a pena você disputar. Rafael, mas você falou que tem poucas vagas por concurso, mas abre muitos concursos no Brasil inteiro e muita gente não sabe que você tem de 17 até 40 anos para fazer concursos na área de música, para poder conseguir uma vaga. Então, se você não conseguiu esse ano, porque abriu pouca vaga, se você continuar se preparando, no ano que vem você consegue. Se você não conseguiu no outro ano, você pode continuar tentando e fazendo o que você já faz, tocando em gigs, dando aulas, né? Seja na internet, criando seu canal, seja aula presencial, seja gravando em estúdio, você consegue continuar fazendo isso e se preparando para passar no concurso militar. E você passando num concurso militar, você consegue abranger todos esses pontos positivos que a gente falou aqui. Claro que não vai dar para você, por exemplo, tocar com um artista, como eu falei, e fazer turnês de 6 meses. Isso não dá. Até porque para fazer isso também você tem que estar tocando com um artista muito renomado, então o nível tem que estar muito alto. Não é só quem não é militar, não é só quem é militar que não consegue fazer isso. Muita gente vai passar a vida inteira e não vai fazer uma turnê de 6 meses, né? Porque tem que ter um artista aí de muito renome para você conseguir. Então, você consegue sim ser militar, ter uma estabilidade financeira, ter os pontos positivos que eu falei aqui da vida militar na área da música e ainda viver os pontos positivos de quem dá aula presencial, online, viver os pontos positivos de quem vive de gig, de quem grava em estúdios. Eu, por exemplo, como eu falei, sou militar da aeronáutica há 13 anos e já gravei em vários estúdios. Já toquei com vários artistas de nome, Bochecha, Gisele Nascimento, Marcos Kinder e outros aí, Orquestra Tabajara, Resplandecer, Orquestra Confraria Instrumental e vários locais, experiências que eu conheci através da música, mesmo sendo militar. Então, eu já vivi a vida, né, e vivo ainda, eu toco também casamentos em vários lugares, onde eu tenho essa vida aí de quem vive de gig e de quem vive em estúdios. Também tenho a vida de um professor, porque eu ensino, como falei para vocês, tenho mais de 15 alunos, já está na casa dos 20 aí, que estão aprovados em concursos militares, fora os outros que estão tocando em igrejas, tocando com artistas.
e também sou militar. E você também pode fazer isso. O militarismo não te impede de viver esses pontos positivos dessas outras áreas. E aí você juntando isso, você consegue ter um bom salário como militar, você consegue ter um aumento de salário ganhando como professor, ter um aumento de salário ganhando como músico aí, né? Tocando em gigs, tocando em estúdios, e aí você soma o salário, você tem um bom salário, e aí dá sim, eu venho aqui te dar a minha resposta, a minha visão, dá sim para viver muito bem de música no Brasil. Dá para viver muito bem de música sendo músico freelance, só de gig? É bem difícil. Eu não correria esse risco, assim. Se eu dependesse só disso, eu ia procurar outras possibilidades para viver, para ter uma segurança, para dar uma segurança melhor para minha família. Não adianta só aquele, pô, é legal, caramba, viagem, toco com artista, tal, legal. Mas e quando acaba? Você precisa ter pão lá para entregar para o seu filho. Você precisa ter um lazer para entregar para a sua família. Então, eu não viveria só disso. Dá para viver só como professor autônomo, você dando aula na sua casa, na sua igreja? Dá, mas eu não contaria só com isso. A qualquer momento os alunos podem parar, como eu falei. Então você ficaria, ou fica, né, se é o seu caso, você fica com dificuldades ali, tendo que vender equipamento, tendo que se virar para conseguir financeiro para manter a sua família. Agora, se você faz um concurso militar, você vai ter uma estabilidade financeira, você vai ter uma segurança e você consegue também viver esses outros pontos. Rafael, tudo bem, mas e se eu estudar e não passar no concurso? Eu te garanto que se você estudar o que precisa para passar no concurso militar e você, porventura, não conseguir, por qualquer motivo que seja, você vai ter se desenvolvido tanto musicalmente que aí sim você consegue trabalhar nessas outras áreas muito bem. Eu ainda te aconselho a procurar outras possibilidades, né? Com a sua família, com a sua esposa, criar um negócio em casa, né? Um negócio de venda de alguma coisa, alimento, criar uma loja para você, online, para você não depender só disso. Mas, com todo o conhecimento que você vai adquirir estudando para o concurso, se porventura você não conseguir a sua vaga, que é muito difícil quem se dedicar mesmo não conseguir, você ainda tem essas outras várias possibilidades, entendeu? Então, vale muito a pena você tentar focar nesse tipo de caminho. Os meus alunos que têm acreditado no que eu falo estão seguindo e estão conseguindo. 20 alunos aprovados já em concursos militares, isso é muita coisa. É muito, só de bateria. Eu não dou aula em escola, é aula presencial minha mesmo, particular, e eu já tenho esse tanto de alunos. É porque eu entendi o caminho e eu estou passando esse caminho para a galera. Você também consegue, você não é pior do que eles, nem pior do que eu. A gente não é melhor que você, não somos melhores que você. Você também tem essa capacidade, tá bom? Espero que tenha gostado do vídeo. Se você discorda do que eu falei, não tem problema nenhum. Coloca aí nos comentários, quero saber a sua opinião, quero entender. E o pessoal que vai assistir também quer ver o que você acha, se você concorda comigo, se discorda, por quê. E se você gostaria que eu gravasse outro conteúdo, coloca aí nos comentários também, que eu sempre pego essas informações e vou gravando conteúdos diferentes, beleza? Se inscreve no canal, me ajuda a alcançar mais pessoas, para que essas pessoas tenham esse conhecimento que você está tendo aqui, para saber sobre os concursos militares. No canal tem muito vídeo já gravado, falando sobre o salário dos militares, falando sobre a vida do baterista, né, de outros músicos, seja no militarismo ou em qualquer área. Tem drum covers meu tocando, tem bastante coisa no canal interessante e tem muita coisa chegando. Então, se inscreve, ativa o sininho e foi um prazer estar aqui passando informações para você, beleza? Nos vemos nos próximos vídeos. Grande abraço.